Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Eu a partir de hoje, né, vou inaugurar ou reinaugurar, vou fazer uma playlist chamada, né, Projeto Patrística. E, e nesse projeto Patrística, ou melhor, Projeto Patrística Justiça Social. E nesse projeto Patrística vou ler a cada dia um trecho de um santo padre sobre justiça social, né? Então assim, por que estou fazendo isso, né? Por que estou fazendo isso? Porque muita gente dentro do cristianismo, seja ele ortodoxo, seja do cristianismo da Igreja Romana, tem muita gente defendendo o livre mercado, muita gente defendendo o capitalismo em frene, enfim. E, e tem muita gente mentindo sobre o que creem as igrejas ortodoxa e romana sobre o aspecto da justiça social. E por isso resolvi reinaugurar esse projeto, porque eu tinha deletado os vídeos e tal, mas vendo nas redes sociais, nos próprios canais do YouTube, eu vejo usuários e outros comentadores mentindo, dizendo que a Igreja Romana defende o capitalismo, o livre mercado, né? Porque se o Papa condenou o comunismo, então ele defende o capitalismo. O raciocínio é raso, é bem esse, né? E inclusive tem um youtuber famoso, né, de família bem nascido, que nasceu em berço de ouro e tal, e ele fala mentiras, né? Ele mente na cara dura, dizendo que São João Crisóstomo é a favor do livre mercado, quando o livre mercado nem existia, já que São João Crisóstomo ainda é da Idade Antiga, né? Mas enfim, você vê esse tipo de gente, infelizmente, né, na internet, você vê essa gente no YouTube e vê esse tipo de gente nas redes sociais fazendo sucesso, né? Usando o seu prestígio para mentir, para desvirtuar a verdade, né? Para adulterar, para adulterar a história, para falsificar até a própria doutrina das igrejas que eles dizem seguir, que no caso é a Igreja Romana, né? Mais conhecida ou vulgarmente conhecida como Igreja Católica. Então, a patrística, né? O que é a patrística? A patrística é a literatura dos padres da igreja, que vai do século I até o século VIII, tá? Vai do século I ao século VIII. Então, no Oriente, vai de, vai de, vai do século I, né? Ou do século I ainda, com Clemente de Roma, e vai até, no Oriente, no século VIII, com São João Damasceno, que é o final, né, da patrística, né? No Ocidente, a patrística vai até mais ou menos São Beda, o Venerável, tá? E então a patrística, né, ela é a base do cristianismo, né? Então existe uma igreja patrística que é a igreja católica. E por católica eu entendo a igreja ortodoxa. A palavra católica vem do grego e significa completa. Então, nesse sentido, a igreja ortodoxa ela é católica porque nada lhe falta. Ela tem a fé, ela tem a liturgia, ela tem a tradição. Nada falta porque ela nunca se desviou, ela nunca deixou de seguir os pais da igreja, né? A igreja ortodoxa é uma igreja da tradição. Ela transmite o que recebe, né? Então, cada bispo ele recebe e transmite sem acrescentar, sem nada tirar do depósito da fé. A igreja romana também apela para a tradição, para a patrística, mas ela não conservou fielmente o depósito da fé. Né? Ela adulterou, ela diminuiu o depósito da fé, acrescentou quando lhe foi conveniente, né?
usou textos truncados, e padres da igreja que não eram assim tão honestos, né? No caso, Agostinho de Hipona, e os padres que ou não conheciam grego, ou acabaram se desviando em algumas doutrinas, e acabou se apoiando tipo num super padre, né? Agostinho é o super padre, tanto é que você entra em qualquer livraria da igreja romana e você vê que quando se publica patrística, a maior parte da patrística que é publicada são as obras do bispo Agostinho de Hipona, como se ele fosse o super padre, né? Aliás, ele é o super padre, né? A base doutrinária da igreja de Roma é toda calcada, né? Bebida no agostinianismo, tá? Mas a igreja ortodoxa não, ela é verdadeiramente patrística, porque ela abarca todos os padres da igreja, né? Todos os padres da igreja, principalmente os gregos, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, a igreja, a igreja ortodoxa contempla, né? Todos os padres da igreja, a patrística por inteiro, né? Em seus hinos, na liturgia e tudo mais. Então, né, eu vou criar de novo, ou melhor, estou criando essa playlist do projeto, né, projeto Patrística Justiça Social. E que nós vamos conhecer a doutrina dos pais da igreja, né, o que eles pensavam sobre a riqueza, né, sobre a pobreza, sobre as injustiças sociais, né? Porque, assim, eu repito, tem muita gente, por exemplo, a igreja romana, ela sempre condenou, né, que a igreja, vulgarmente conhecida como igreja católica, ela sempre condenou a usura, sempre condenou as riquezas. Aliás, o Jacques Legoff escreveu um livro, A Bolsa e a Vida, e nesse livro ele fala como, né, os prelados tinham horror à usura. A usura era basicamente um crime, era o pior dos pecados, né? Era o pior dos pecados, porque a usura não era cometida só contra aquela pessoa explorada, mas contra Deus, porque a usura é baseada no tempo. Então, como é que algo que não trabalha, o caso do dinheiro, o dinheiro ele não trabalha e aí o lucro vai surgindo do tempo que vai passando, né? Então esse tempo que vai passando é como se Deus fosse roubado no pensamento medieval, tá? Isso é citado no livro A Bolsa e a Vida do historiador Jacques Legoff, tá? A Bolsa e a Vida. Então, a usura na Idade Média era vista como um roubo ao próprio Deus, que é o roubo do tempo, tá? Porque ninguém pode chegar e fazer o dinheiro trabalhar no domingo, em feriado, dia santo. E como é que se você empresta 10 para a pessoa, você vai cobrar 20, 30, 100 daquela pessoa, se o dinheiro por si mesmo não trabalha e é um dinheiro de troca? Como é que ele frutifica durante o tempo? Então isso é como que se o usurário fosse Deus e fizesse o dinheiro do nada produzir e aumentar, né? Essa era a ideia dos medievos sobre a usura. Então, é claro, é evidente que a Igreja Romana sempre condenou, né? Sempre condenou a usura. E há documentos dos papas também condenando a usura. A doutrina social da igreja começou com Leão XIII, com a Rerum Novarum, com a 40º ano, com a 80ª Adveniens do Paulo VI, Mater Magistra, 30º anos do João Paulo II, enfim. Então, há uma constante na própria Igreja Romana. Então, assim, tem gente dentro da Igreja Romana dizendo que a Igreja defende o livre mercado, o que é mentira. Mentira. Tá? Eu vi gente no YouTube, não vou citar o nome do canal para, né, não dar fama para esse sujeito, né? Não vou fazer propaganda gratuita para ele, mas tem um cara, né, aí ele tem um canal no YouTube e ele fala que São João Crisóstomo era a favor do livre mercado. Como assim? Se o livre mercado começou a existir
com o surgimento do capitalismo no século XVI, né, na Era Moderna. E São João Crisóstomo, quando, quando São João Crisóstomo pregava no século V, ele pregava antes da queda de Roma, né? Ele é da Idade Antiga, ele não é nem da Idade Média. Quer dizer, o capitalismo ele surge no final, né, da Idade Média para o início já da Idade Moderna. Né? Então, quer dizer, a pessoa era tão desonesta, né? E ela não é capaz sequer de pesquisar antes de fazer sua besteira, né? Para não ser assim, soar tão grave. Mas como essa pessoa fala para ignorantes, né? Para ignorantes e para pessoas que são fãs desse sujeito, porque é um sujeito de dinheiro, né? Acabou, é um sujeito polêmico, então acabou tendo fã, né? Infelizmente, né, a internet deu voz aos imbecis, como disse o Humberto Eco, né? E as pessoas não selecionam, né? Não pesquisam e tal. É, e os comentadores, né, desse canal, eu debati com alguns deles, né, eles falam que a igreja prega o livre mercado, que Santo Tomás de Aquino era a favor do livre mercado, coisas absurdas, né, coisas absurdas. E, e aí eles falam que a igreja, né, defende o capitalismo, a igreja romana, o que não é verdade, né? E a igreja romana não pode defender o capitalismo por uma razão. Né? Querendo ou não, a igreja romana é uma igreja apostólica, tá? Não estou dizendo que ela é ortodoxa, ela não é ortodoxa, ela é heterodoxa, ela tem heresias, né? Ela não conservou o depósito da fé, ela não conservou a doutrina dos padres da igreja, ela se desviou, né? Ela recebeu o depósito da fé, então alguma coisa ela acrescentou, outras ela subtraiu, então não manteve intacta o depósito da fé. Mas ainda assim a igreja romana ela tem um pouco do depósito da fé, ela conservou a patrística, embora tenha adulterado a patrística, né, a doutrina da patrística, ela tem, a base dela é patrística, que é uma igreja apostólica, e então ela conservou a doutrina social, e é, isso vem acompanhando a igreja romana desde da separação com a igreja ortodoxa. Ela manteve a questão da justiça social, ela manteve isso e veio trazendo da Idade Antiga para a Idade Média e perpassou toda a Idade Média e chegou na Idade Moderna, também na Idade Contemporânea. E da Idade Contemporânea, os papas vendo, assistindo os sofrimentos operários e o crescimento do comunismo, decidiram se manifestar contra o comunismo e também contra a exploração econômica dos pobres, dos trabalhadores. Tá? Então, a Igreja Romana não tem como ela ser capitalista ou defensora do livre mercado, porque seria jogar basicamente sua história toda na lata do lixo. Né? Então, quem afirma que a Igreja Romana ela defende o livre mercado, essa pessoa é desonesta. Então assim, essas pessoas elas são desonestas, né? São sujas. E se eu fosse um bispo romano, e se eu soubesse de um fiel que estivesse ensinando o livre mercado, eu chamaria esse fiel na chincha e perguntaria, ó, que coisa é essa? Essa não é a doutrina do Evangelho, essa não é a doutrina dos pais da igreja, essa não é a doutrina do Santo Tomás de Aquino, essa não é a doutrina constante da igreja. Então, ou você se adapta à doutrina da igreja, ou você cai fora, né? Você cai fora, você vai buscar sua turminha, lá na Assembleia de Deus, e por aí afora, né? Porque não cabe essa doutrina na igreja romana. É o que eu diria se eu fosse bispo, né, para esses fiéis tresloucados. Então a igreja romana ela defende né, a doutrina social, que não é um socialismo, é a doutrina cristã. Então há desses elementos que botam medo das pessoas. Se as pessoas têm uma simpatia, vamos supor, pelo PT, pela justiça social,
já vão acusar essa pessoa de ser da teologia da libertação, vão acusar essa pessoa, né, de ser comunista, de ser socialista, vão citar textos de Pio XI, que Pio XI excomungou os comunistas e tal. Mas assim, essas pessoas esquecem que o Pio XI condenou também o liberalismo econômico e que outros papas condenaram o liberalismo econômico. Muito antes até de Leão XIII, condenaram a usura, os juros e tudo mais, né? Esses documentos eles não mostram, né? E aí querem botar medo nas pessoas, dizendo, olha, você é socialista. Inclusive, eu li num comentário de um desses elementos ditos é, católicos, né? Vi num desses elementos que o cara estava dizendo que distributivismo, que é doutrina cristã de Hilaire Belloc e de Chesterton, estão dizendo que distributivismo é igual ao comunismo, né? Então, só uma mente maquiavélica para afirmar uma tolice dessas, né? Querendo enganar as pessoas de boa fé. Bom, então esse é o vídeo, né, do projeto da Patrística. É por isso que eu vou reinaugurar o projeto Patrística Justiça Social, para as pessoas saberem qual é a doutrina da igreja, seja da igreja romana, seja da igreja ortodoxa, né? A patrística ela é comum à igreja ortodoxa e à igreja romana. Claro que a igreja romana ela deturpou muitas coisas, mas ela ainda tem uma base patrística. O anglicanismo também se baseia na patrística e muitos protestantes hoje recorrem à patrística. Eles reconhecem a autoridade dos padres da igreja, então eles querem saber o que os padres pensavam, né? Eles já não, muitos protestantes já não estão mais satisfeitos com o tal do sola escritura, né, do livre exame e procuram nos padres da igreja os ensinamentos sobre todas as coisas, tá bom? Então esse é o meu primeiro vídeo, não vou hoje ler nenhum padre da igreja, né, mas nos próximos vídeos nós teremos aí sermões diários dos padres da igreja, tirado deste livro aqui, porque a igreja critica os ricos, de Juan Leuridan e Guilhermo Mújica. Aqui não é um livro falando da justiça social. Aqui é um livro de coletânea, né? De coletânea, é uma antologia, tá? É uma antologia dos padres da igreja. Então aqui vai estar todos os padres da igreja e está documentado aqui que foi tirado da Migne grega, da Migne latina, tem os números para consulta, quem tem as obras dos pais da igreja, seja da Bach, seja da Source Chrétienne, pode consultar, né? Quem tem a Migne pode consultar de onde foi tirado as citações dos pais da igreja. Então aqui é uma coletânea mostrando que os pais da igreja sempre criticaram a usura, as riquezas, as injustiças sociais, tá bom? E todas as citações vão ser retiradas deste livro aqui, porque a igreja critica os ricos, ok? Se você gostou do vídeo, deixa aí um joinha, um like, isso é muito importante. Se é a primeira vez que você aparecer no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificações para novos vídeos e fui!